Boa tarde, pessoal. Vamos à aula 2, falando sobre a questão introdução a modelos atômicos. Tá? O seguinte, há muitos anos atrás, as pessoas acreditavam, devido à questão do senso comum, que tudo que existia na superfície da Terra era formado pelos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Só que, com o passar dos anos, alguns filósofos e cientistas da época já vinham suspeitando que a matéria não era formada, ela tinha alguma coisa diferenciada. Inclusive, 2 grandes filósofos e estudiosos antepassados nossos já duvidavam, já tinham suspeita que a matéria era formada por estruturas muito pequenas, por estruturas menores. Devido à questão dos anteparos na época, não conseguiram provar isso. Só que detalhe, um antecessor deles, o sucessor na verdade, Dalton, já definiu que toda a matéria era formada por estruturas menores, que ele determinou de átomos. Olha só, essa palavra átomos, ela tem um significado. Essa palavra tomos significa divisível, e esse azinho quer dizer não. Então, o que acontece? A palavra átomo quer dizer não divisível. Então, Dalton dizia que a matéria era formada por estruturas menores, estruturas pequenas, indivisíveis. Só que repare que ele chamou esse modelo atômico como bola de bilhar. Logo depois, devido à questão de alguns questionamentos surgir, devido à atração eletrostática e tal, foi descoberto, devido ao experimento, a ampola de Crocq, foi descoberto as partículas positivas, os prótons, através do tubo de raios catódicos. Nessa situação posterior, Thomson já lançou o novo modelo atômico, mais atualizado, disse o seguinte, que realmente a matéria era formada por estruturas menores, só que essas estruturas maiores apresentavam partículas positiva e negativa, que foi até conhecida como pudim de passas, que foi batizada. Só que ele dizia que o número de partículas negativa e positiva estavam estudadas no núcleo do átomo. Já Rutherford pegou o seguinte, sabendo ele, que já tinha a situação que dizia que o núcleo do átomo era formado por partículas positivas, ele fez o seguinte experimento: pegou uma caixa de chumbo, colocou uma substância que emitia partículas alfas, ou seja, partículas positivas, colocou uma tela detectora, e fez o seguinte: bombardeou uma lâmina de ouro. Onde essa tela detectora era justamente para observar a fluorescência caso essas partículas voltassem ou ultrapassassem a lâmina de ouro finíssima. Então ele observou o seguinte, que algumas partículas passaram direto, outras sofreram desvio e algumas voltaram. Concluindo ele o seguinte, que as que passaram direto foram as que passaram entre o núcleo do átomo. Vamos supor aqui, está aqui, positivo e positivo, passando bem no meio, então ela não vai repelir, vai passar aproximadamente entre os 2 núcleos. Já se ela passar próxima de um núcleo, ela vai sofrer um leve desvio. E se ela bater de frente com o núcleo do átomo e imitar os prótons, ela vai voltar. Foi aí então que ele definiu o seguinte, que no núcleo do átomo tem os prótons, e na sua volta tem as partículas dos elétrons, na sua região que ele determinou de eletrosfera. Só que detalhe, se esses elétrons estão girando em torno do núcleo do átomo, ele não soube explicar muito bem quanto à questão se ganhava ou perdia energia. Foi aí onde entra a questão do físico Niels Bohr,
que ele já diz o seguinte, que esses elétrons estão em volta do núcleo do átomo, onde aqui ó, tem no núcleo tem as partículas positivas e partículas que não têm cargas nem positiva nem negativa, que foi chamado de nêutron, ou seja, no núcleo onde está concentrada toda a massa desse átomo, e esses elétrons estão girando em torno do núcleo em camadas, que ele determinou da K a Q, que são 7 camadas. Tá? Então, nessa situação, os elétrons, né, têm uma quantidade de energia quantizada. Então, ao girar em torno do núcleo, eles não perdem energia. E muitos estudos a respeito desses modelos atômicos. Inclusive, tem um modelo atômico atual, né, agora. Porque, assim, segundo alguns cientistas, como o próprio Einstein, ele acreditava que esse modelo atômico ele era eficiente no caso do hidrogênio. Mas quando já se retratava com outros elementos que tinham um número maior de elétrons, 2 ou mais, né, 80, 50 e tal, ele já era meio, já não batia bem. Inclusive, ele determina que o elétron, no caso, é uma onda eletromagnética, que essa onda ela é calculada pela constante de Planck dividido pela quantidade de oscilação desses elétrons. Inclusive, eles dizem também nesse modelo atômico atual que o elétron jamais é praticamente impossível, é impossível você calcular a velocidade e onde esse elétron está, porque ele está em constante movimento, ou você fala uma coisa ou a outra. Então é um modelo muito complexo. E aí o enigma de como a matéria é formada, né? Inclusive, quando a gente vai falar sobre números quânticos na sequência, né? O que são esses números quânticos? Os números quânticos, na verdade, só descrevem a energia dos elétrons no átomo, segundo esse modelo atômico de Rutherford e Bohr, tá? Que aí surgiu vários estudos, várias teorias a respeito desses panelos. Por exemplo, o número quântico principal, ele se refere às camadas. Inclusive o número quântico N, o principal, ele se refere às camadas K, L, M, N, O, P, Q. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Aí K, L, M, N, O, P, Q. Já o número quântico secundário, ele se refere à questão dos subníveis S, P, D, F. Inclusive, que é o número quântico. Ó, vamos supor, esse subnível S, ele é o número principal menos 1. Então, se o número principal 1 menos 1 é quanto? 0. Tá? Então, o número quântico secundário, ele inicia em 0, que representa o subnível S. O 1 representa o subnível P. O D representa, no caso 2, representa o subnível D. E o 3 representa o subnível F. E assim por diante, com continuadas as descobertas de novos subníveis daqui a alguns anos, se houver, né, a continuação desses números. Já o número quântico magnético, ele se refere à quantidade de... esses números eles variam de acordo com a quantidade de orbital. O que é um orbital segundo essas teorias? O orbital é a região mais provável de se encontrar um elétron, ou tem no máximo 2 elétrons com espinhos contrários. Tá? Olha só, o subnível S tem apenas um orbital. Inclusive esse orbitalzinho aqui, ó, ele é representado com 0. Já o subnível P, que ele pode ter no máximo 6 elétrons, ele tem 3 orbitais, onde o orbital do centro é o 0, o orbital subsequente é mais 1 e aqui menos 1. O subnível D, né, ele pode variar de menos 2 a mais 2, porque ele tem 5 orbitais, no centro é 0, aí ó, à direita mais 1 e mais 2, à esquerda menos 1 e menos 2. Subnível F, como tem 7 orbitais, ele varia do menos 3 ao mais 3, e assim sucessivamente. Tá? Vou dar um exemplo básico aqui como a gente faz
Vamos supor, segundo o diagramazinho, né, de Linus, que é aquele assim, ó, 1, S2, ó, o S tem apenas um orbital, então ele pode ter no máximo 2 elétrons. O P tem 3 orbitais, pode ter no máximo 6 elétrons. O D tem 5 orbitais, pode ter 10 elétrons. O F tem 7 orbitais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 14 elétrons. Inclusive, pessoal, a gente fala o seguinte, que cada orbital desse pode ter no máximo 2 elétrons com spins contrários, sempre que o primeiro sempre entra com um spinzinho para cima. Então, o S, 2, P6, D10, F14. Por isso que tem o diagrama assim, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P10, 4S2, 4P6, 4P10, 4F14, né? 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Aí, ó, 6S2, 6P6, 6D10, 7S2 e 7P6. Olha só, aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho as camadas, ó. A camada 1 é quem? Camada K. Camada 2, L. Camada 3, M. Aqui, ó, na 4, N. Na 5, O. Na 6, P. E na 7, Q. Tá? Aqui, ó, eu tenho os números quânticos principais. E aqui eu posso saber também, ó. Aqui eu posso saber a quantidade de elétrons. Na camada K eu posso ter no máximo 2 elétrons. Na camada L eu posso ter no máximo 8. Vou contar só esses de cima aqui, ó, porque eu tenho 2 subníveis, os subníveis S e P. Detalhe, vamos calcular os números quânticos de um elemento tipo cálcio, número atômico 20. O primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica. Sabendo que ele cresce na transversal, né? Como já foi visto em outras aulas, de cima para baixo. Então, ó, fazer a distribuição eletrônica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aí vem, ó, eu preciso de quantos? 20, né? Ó, 2, 4, 10, 12, 18. Ó. Depois do 3P6 e para onde, ó? Tô bem aqui, 3P6. Eu venho para 4S2. Então, para mim saber os números quânticos desses elementos, eu tenho que ver analisar esse último subnível, no subnível mais energético. Lembrando que quando eu falei aqui do magnético, eu esqueci de falar do spin. Porque estava no cantinho e passou despercebido. Mas o spin, pessoal, é muito simples. Como o orbital ele possui 2 elétrons com spins contrários, né, a gente pode dizer o seguinte, que ele só vai ter 2 valores. Só pode ter 2 valores, mais meio ou menos meio. Né? Um chama de 50% de acerto. Com o spinzinho para cima, ele é positivo ou negativo? Isso varia o núcleo da Terra. Se o núcleo da Terra for considerado positivo, então o que está com o spinzinho para cima
é o que? Positivo. O que está com esse pizinho para baixo? Negativo. Tá? Porque se ele é positivo, ele está sendo repelido. Tá? Então, olha, vamos pegar aqui. Então, 4S2. Esse 4 aqui, ele representa a camada, que é o número quântico principal. Então, o número quântico principal, N, qual é o valor? 4. O L representa quem? O subnível. Qual é o subnível que eu estou aqui, ó? Porque assim, o 4 é a camada, que é o nível, o S é o subnível. Subnível, o S, qual é o valor de S? 0. Agora, eu vou para o número quântico magnético, representado por um Mzinho. Qual é o valor do número quântico magnético? Ó, se é no S, ele só pode estar no centro. Se é no centro, é o quê? 0. Opa, o número quântico principal é 4. Tá. E o spin, por exemplo, se o S tem quantos orbitais? 2. Automaticamente, ó, um para cima e um para baixo. Nós vamos analisar o último elétron que entrou, porque o primeiro entra com o sinal assim, entra para cima, o segundo entra para baixo. Então esse para baixo é considerado o quê? Mais meio ou menos meio. Se o núcleo da Terra é considerado positivo, então ele está sendo atraído. Se ele está sendo atraído, ele é o quê? Negativo, menos meio, tá? Então, muito simples essa situação, tá? Inclusive, tem como a gente deduzir o elemento químico apenas pelos números quânticos dados, tá? Vamos fazer outras questõezinhas na aula seguinte, tá ok, pessoal? Boa tarde.